Boa noite, irmãos. Aqui é o presbítero Cláudio Lízias, gravando essa aula para a Escola Dominical da Igreja Evangélica Fluminense. Nós vamos conversar nessa noite sobre por que Deus colocou para nós, na sua palavra, 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que 4? Se ele podia contar toda a história em apenas um evangelho. Nós sabemos que toda a história ela pode ser contada sob a perspectiva de quem conta, sobre a visão de quem testemunhou uma história e conta com as suas palavras, conta com o seu sentimento, com aquilo que ela percebeu, a sua perspectiva da história, né? Isso não é diferente aqui com os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam a história da vida de Jesus, os seus feitos, seus ensinos, sua morte, sua ressurreição, a partir da sua perspectiva, a partir de uma visão que eles tinham. E eles tinham públicos distintos também. Mateus ele escreve o seu evangelho para os judeus, tentando mostrar Jesus como Messias e como Rei. Já Marcos escreve o seu evangelho para os romanos, tentando mostrar Jesus como servo de Deus. Lucas escreve para os gregos, tentando mostrar Jesus como um homem perfeito. E João escreve para a igreja, toda a igreja, para mostrar Jesus como Filho de Deus e como o homem Deus. Então vamos tentar entender como cada um colocou essa visão de Jesus e como cada um fez a sua colocação, como nós podemos perceber que eles escreveram para esses públicos-alvo, né? Para a gente poder entender por que Deus colocou na Bíblia 4 evangelhos com perspectivas tão diferentes, com públicos tão distintos. Se nós olharmos Mateus capítulo 1, verso 1, nós vamos ler: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O texto já coloca Jesus primeiramente como filho de Davi, para colocar aqui a descendência real de Jesus, mostrando ele aqui como rei, o descendente real, o descendente do trono de Davi, conforme foi prometido, conforme foi profetizado em 2 Samuel capítulo 7, versos 12 e 13, quando o profeta Samuel disse: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui nós temos uma profecia referente a Salomão de uma maneira direta, mas de uma maneira futura está apontando para o Messias, porque ele diz aqui: o teu descendente que procederá de ti estabelecerei o seu reino. Quando ele diz que edificará uma casa ao meu nome, embora Salomão tenha edificado o templo de Jerusalém, Jesus edificou a igreja, a casa de Deus, a morada de Deus. E diz que estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O trono não ficou estabelecido para sempre com Salomão, ficou estabelecido para sempre, está estabelecido para sempre com Jesus, e assim será definitivamente quando ele voltar. Então essa profecia, ela aponta para Jesus na sua descendência real, quando ele virá como rei. Ele que já é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas ele virá para se apresentar ao mundo dessa maneira. E o texto de Mateus 1 também fala de Jesus como filho de Abraão, para apontar o Messias da aliança, conforme a aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis capítulo 12, no verso 3, quando ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, ou seja, na tua descendência, no teu descendente, serão benditas todas as famílias da terra. Uma referência indireta a Jesus, que ele diz em ti, mas ele quer dizer na sua descendência. A descendência dele aponta para Jesus. E no capítulo 22, no verso 18, a palavra de Deus diz novamente: nela, na tua descendência, porque ele fala da tua descendência no verso 17, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela, na tua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz.
Então aqui nós temos profecias feitas a Abraão sobre o Messias, aquele que viria para abençoar todos os homens, todas as famílias da terra, todas as nações. Uma referência indireta a Jesus, indireta porque está falando do teu descendente, da tua descendência. E nós sabemos que esse descendente é Jesus. Então em Davi, Jesus é rei, e em Abraão, Jesus é o sacrifício. Em Abraão, Jesus é apresentado como o sacrifício, o Messias que viria para ser o sacrifício pela salvação de todos os homens. E em Davi, ele é o rei, aquele que reinará sobre aqueles que realmente serão salvos, aqueles que farão parte da igreja de Jesus Cristo, certo? Então, Mateus começa com o nascimento do rei e termina com o oferecimento do sacrifício. E é exatamente assim que vem o Evangelho de Mateus, né? Ele começa com o nascimento de Jesus, o nascimento do rei, que é anunciado pelos anjos, né? O rei que veio, conforme as profecias, e ele termina, né, com o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição, né? Apontando então para Davi e apontando para Abraão, mostrando então que esse evangelho é escrito para os judeus porque somente eles entenderiam assim a visão de Davi e a visão de Abraão. Ainda no Evangelho de Mateus, se nós formos verificar os versos de 2 a 16, nós não vamos ler que são muitos textos, nós vamos ver a genealogia de Jesus. Genealogia, geralmente, era algo que era apresentado para os reis, né? De onde vieram os reis, qual é a ascendência, quem são os seus ascendentes, quem são seus pais, avós, quem são seus ascendentes, de onde veio o rei, né? E Mateus vai mostrar aqui, em Mateus capítulo 1, a partir do verso 2, a genealogia de Jesus a partir de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac é Jacó, começa com os patriarcas e vem falando até o nascimento de Jesus em José. Né? Naquele tempo só quem tinha genealogia eram os reis. E vejo que ele começa em Abraão, por quê? Porque ele começa na aliança de Deus com Abraão, segundo Gênesis 22. E aqui na genealogia tem uma curiosidade, né? Mulheres que aparecem na genealogia quando isso não era comum de acontecer. Nós temos no verso 3, Tamar, Judá gerou de Tamar a Pérez. Nós temos no verso 5, Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Ainda no verso 5 nós temos Rute, né? Este de Rute gerou a Obed. E temos no verso 6, Batseba, né? Que diz aqui, Jessé gerou o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias, porque Batseba era um nome que os judeus evitavam pronunciar. E no verso 16 nós temos Maria, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, o curioso é que além de haver mulheres na genealogia, nós temos 3 mulheres que não eram da Judéia, não eram do povo de Israel, de Judá. Tamar, que era uma mulher cananeia. Raabe, que era uma prostituta de Jericó, lá do tempo de Josué, quando Jericó foi conquistada. Rute era uma moabita, né, que veio junto com Noemi para Israel no tempo da fome, certo? E essas 3 mulheres aparecem na genealogia. Já não era comum mulheres na genealogia, quanto mais mulheres que não fizessem parte do povo de Israel. Aqui mostrando como Deus prepara para que as pessoas venham para o seu povo e sejam bênção. Como Ele fez conosco quando não éramos crentes, e Ele nos inseriu no povo de Deus pela salvação, e hoje nós podemos, da parte de Deus, pelo Espírito Santo, ser bênção para outras nações, para outras pessoas, para os nossos vizinhos, nossos amigos, para desconhecidos, para quem for que nós preguemos o Evangelho, que nós anunciemos o Evangelho, certo? E também Batseba e Maria. Então, 3 mulheres gentias para mostrar que havia uma relação com gentios na família de Jesus. Ele queria os gentios no seu povo. Ele queria os gentios no seu povo, não numa visão física, mas numa visão espiritual, certo? Jesus mostrando que também veio para os gentios, né? No capítulo 2
do Evangelho de Mateus, capítulo 2 do Evangelho de Mateus, no verso 2, nós temos o testemunho dos magos. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os magos que vieram do Oriente reconheciam que Jesus era o rei prometido, conforme tudo que eles haviam estudado. Esses homens eram estudiosos, eles sabiam das profecias. E quando eles viram a estrela no Oriente, eles perceberam que era a hora das profecias se cumprirem e vieram ver o rei prometido por Deus. Então, a confirmação de que Jesus seria o rei prometido na profecia a Davi, na aliança de Deus com Davi. Ainda no capítulo 2, no verso 11, e a internet não está muito boa, eu peço perdão aos irmãos. Capítulo 2, verso 11, nós vemos aqui uma curiosidade, que diz que os magos, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ora, isso mostra que os magos, eles não vieram, conforme a gente mostra no Natal, né, nos presépios, nas peças de Natal. Os magos não vieram à manjedoura ver o recém-nascido, certo? Os magos vieram a uma casa. Maria não estava na manjedoura, estava numa casa. E viram e viram o menino com sua mãe. Então a palavra aqui, menino, não se aplica mais a bebê recém-nascido. Eles vieram quando Jesus já tinha por volta de 2 anos de idade. Por isso é que Herodes vai mandar matar as crianças até 2 anos, porque ele colocou aí uma ordem de grandeza para não cometer um erro. E só não matou Jesus porque José e Maria foram avisados, né, de que deveriam deixar a cidade e foram para o Egito. Por isso Jesus foi salvo para voltar depois para iniciar o seu ministério, para ser criado na Judéia e tempos depois iniciar o seu ministério. Tá? Mateus, ele cita os profetas. Então esse entendimento vem dos judeus de que Jesus deveria ser realmente o Messias, deveria ser o rei prometido, porque Mateus está trabalhando com elementos do povo, os profetas. Em Mateus 1, no verso 21, os versos 21 a 23, ele vai dizer: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Isso foi Isaías que falou no capítulo 7, verso 14. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No capítulo 2, versos 5 e 6, nós lemos: em Belém da Judéia responderam eles, os magos respondendo, os escribas, né, respondendo a Herodes quando ele pergunta aonde deveria nascer o rei dos judeus. Eles respondem: em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Aqui a profecia de Miqueias, no capítulo 5, verso 2. Ainda no capítulo 2, verso 15. E lá ficou até a morte de Herodes, quando Jesus foi para o Egito com seus pais, para fugir da morte das crianças que Herodes perpetrou. Né? Ele diz: lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Aqui a profecia de Oséias, capítulo 11, verso 1. Nós temos também, para resumir, em Mateus capítulo 4, de 13 a 16, as profecias de Isaías, no capítulo 9, verso 12, e 60, de 1 a 3. No capítulo 8, versos 16 e 17, Isaías 53, verso 4. No capítulo 13, verso 35, cumprimento do Salmo 78, verso 2. E em Mateus 21, de 4 a 5, o cumprimento de Zacarias 9, 9. Então a gente vê
Mateus escrevendo para os judeus, mostrando elementos conhecidos do povo judaico, Abraão, Davi, a genealogia, as mulheres, né, que entraram para a genealogia de Jesus, e todas as referências dos profetas, mas várias referências dos profetas, falando de Jesus e se cumprindo no tempo que Jesus esteve aqui no seu ministério, no tempo que Jesus viveu aqui na terra também quando criança, certo? Então Mateus escreve para os judeus para confirmar que Jesus é o Messias prometido a Abraão e o rei prometido a Davi, nas alianças que Deus fez com Abraão e com Davi. Já Marcos, ele escreve o seu evangelho para os romanos. Esse Marcos era aquele primo de Barnabé, que Paulo, no começo do seu ministério, né, Marcos começa a viajar com Paulo e Barnabé, depois ele quer ir embora. Ele vai embora, diz que não era isso e tal, não estava preparado, era muito novo. Passado algum tempo, Barnabé quer chamar Marcos de novo e Paulo briga com Barnabé por causa disso, eles se separam. Mas lá em Colossenses 4:10, Paulo pede que se envie Marcos a ele porque é muito útil a ele no Evangelho. É uma forma de Paulo meio que pedir perdão pelo que ele fez, porque ele sabia que as pessoas sabiam da discussão com Barnabé, e é uma forma dele dizer: eu errei, eu não devia ter agido daquele jeito. Marcos é útil, sim, ele era muito novo, não precisava daquilo tudo, né? Ele me é muito útil para o Evangelho, né? Então, Pedro foi um instrumento da conversão de Marcos, né? E foi quem o influenciou na escrita do Evangelho. O objetivo de Marcos está no capítulo 10, no verso 45. Marcos capítulo 10, verso 45, quando ele escreve: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele narra as atitudes de Jesus mais do que as suas palavras, mostrando Jesus como servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, por que Marcos vem mostrar as atitudes de Jesus? Por que Marcos vem enfatizar muito mais as coisas que Jesus fez até do que as coisas que ele falou? Sim, Marcos apresenta ensinos de Jesus, mas ele enfatiza as ações de Jesus, porque os romanos eram pessoas práticas. Eles não esquentavam a cabeça com raízes, genealogia, as raízes da crença, né? De onde veio? Veio de Abraão, veio de Davi, veio da aliança, porque os profetas, com os romanos, se Marcos escrevesse assim, eles iam começar a ler e iam deixar de lado. Então Marcos ele escreve de uma maneira que os romanos entendessem, que prendesse a atenção dos romanos para que eles lessem e se interessassem pela vida de Jesus, porque eles eram muito práticos. Então Marcos escreve com essa visão para facilitar a leitura aos romanos e atrair a atenção deles. Vejam que Marcos capítulo 1 não vai narrar o nascimento de Jesus, não vai narrar sua genealogia, não fala nada disso, porque servo não tem genealogia e os romanos não gostavam disso, né? No máximo, quem era o pai. Até com os imperadores, né? Eles não iam nos últimos imperadores e tal, eles geralmente falavam dos dois antecessores, né? O César é filho de não sei quem, mas eles não ficavam falando que era filho de não sei quem mais, de não sei quem mais. Isso para eles era algo não prático, né? Então Marcos apresenta Jesus com essa visão, sem genealogia. Servo não tem genealogia, servo é servo, né? Não tem necessidade de apresentar genealogia. Então Marcos apresenta o seu evangelho para os romanos com essa visão. Marcos também vai explicar alguns costumes judaicos, né? Para que algumas coisas os romanos possam entender. Por exemplo, Marcos capítulo 7, no verso 3, né? Quando ele vê
ele fala que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Aí ele explica, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Ele vai apresentar o costume para saber por que isso gerou polêmica, por que isso era um problema. Para os romanos isso não seria problema, para os judeus era um problema sério. Então por que era um problema sério? Porque eles não comiam, né, sem lavar cuidadosamente as mãos. Era uma explicação que Marcos dava. Também no capítulo 14, no verso 12, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram aos seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comerdes a Páscoa? Ele vai explicar no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal. Não era necessário falar isso para um judeu, porque um judeu ia ligar o primeiro dia da festa dos pães asmos ao sacrifício. Mas para os romanos era preciso essa explicação, certo? Então, Marcos vai apresentando elementos da cultura judaica, dos costumes judaicos, para que os romanos possam entender algumas coisas. E no capítulo 1, os versos 7 e 8, ele vai mostrar Jesus como Salvador em contraposição a César, ao imperador, que se considerava um deus, um filho dos deuses. Ele vai dizer no versos 7 e 8, e pregava dizendo, aqui João Batista pregava, né? Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, ele é o Salvador. Aquele que é mais poderoso que eu, não sou digno de sequer desatar-lhe as correias das sandálias, me curvando. Ele vos batizará com o Espírito Santo, ele vos batizará com fogo. Então ele está apresentando aqui Jesus como Salvador, em contraposição a César, que César era chamado um filho dos deuses, os imperadores se consideravam Deus na terra, né? E Marcos faz a questão de mostrar que não era bem assim. É o evangelho mais curto de todos, que mostra Jesus poderoso em ações, como nós vimos, né? E é muito organizado, porque ele é baseado em todo o ensino de Pedro. Já o Evangelho de Lucas é escrito para os gregos, né? E tenta mostrar Jesus como o homem perfeito. Lucas era um médico gentio que se converteu e se tornou companheiro de Paulo, né? Lucas escreveu, além do Evangelho de Lucas, escreveu também o livro de Atos, né? E a gente vê muitas referências a Lucas no Novo Testamento, e uma das mais importantes está em 2 Timóteo 4,11, quando Paulo está preso e ele diz, somente Lucas está comigo. E aqui ele pede que Marcos venha, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o Evangelho. Ele quer dizer, eu estou sozinho, se não fosse Lucas eu estava sozinho. Só Lucas ficou comigo. Então era um companheiro fiel de Paulo, um médico gentil que se converteu, foi companheiro de viagem de Paulo, foi companheiro dele durante sua prisão, esteve ali constantemente com Paulo, certo? E escreveu o Evangelho de Lucas após acurada pesquisa e escreveu o livro de Atos contando a história da igreja e a igreja evangelizando o mundo, principalmente através de Paulo. Então, se nós formos ver Lucas capítulo 1, nos versos de 1 a 4, o texto vai dizer, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Vejam como é que a linguagem de Lucas é rebuscada, né? Empreenderam uma narração coordenada, conforme nos transmitiram, né? É uma linguagem bem trabalhada, de quem era estudado, de quem tinha a facilidade da escrita e da leitura. E ele era um médico gentio, ele era uma pessoa que realmente sabia fazer pesquisa e escrevia muito bem. Aí diz no verso 3, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então ele escreveu o seu evangelho para um homem chamado Teófilo. Aqui, na verdade, nós temos duas visões.
A primeira é que provavelmente, né, Teófilo fosse um cristão grego extremamente influente na Grécia, na região da Grécia, certo? E pelo fato dele chamar de excelentíssimo Teófilo, era possível que Teófilo aqui ainda não tivesse se convertido, porque se nós formos ler em Atos, no capítulo 1, no verso 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Ele aqui já não chama Teófilo de excelentíssimo, ele chama pelo nome. Então é bem possível, muitos acreditam, que quando Lucas escreveu o seu evangelho a Teófilo, Teófilo já estava sendo instruído nas verdades bíblicas, mas possivelmente não teria se convertido ainda. Por isso a fala do excelentíssimo Teófilo, uma pessoa influente, uma pessoa de posição, e Lucas reconhecendo, tratando conforme a sua posição. Mas já em Atos, né, é possível que Teófilo já tivesse se convertido, então ele já fala com uma certa intimidade de irmão. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, né, como se fosse alguém próximo dele, porque já havia se convertido. Mas também alguns acreditam, né, são poucos, mas alguns que acreditam que Teófilo seja uma junção de duas palavras gregas, Theos, Deus, e Filos, amigo. Então, é uma carta que foi escrita para os amigos de Deus, uma carta escrita para a igreja e que foi colocada essa maneira para a igreja saber que era algo escrito para ela, porque era época de perseguição e eles não queriam que se soubesse que estavam sendo escritas coisas para a igreja. Então, Teófilo seria uma forma que a igreja encontrou para que se soubesse que aquela carta era para ela, para a igreja, e seriam os amigos de Deus, né? Por isso esse estratagema. Mas é mais aceito que Teófilo seria realmente uma pessoa influente, que provavelmente não teria se convertido quando o Evangelho de Lucas foi escrito, e já em Atos já teria se convertido, por isso a diferença de tratamento para um tratamento mais de irmão, mais íntimo, né? Tirando o excelentíssimo. Bom, nesse tempo, os gregos eles eram adeptos do hedonismo, que era o culto da perfeição do corpo, né? O culto às formas do homem. Se vocês forem perceber toda a arte que era feita naquele tempo, né? Os homens eles eram retratados com aqueles corpos muito fortes, musculosos, perfeitos, porque eles faziam o culto do corpo perfeito. As mulheres eram belíssimas, com as curvas, né? Seios grandes, pernas grossas, cintura fina, né? Eles retratavam a mulher dessa maneira nas suas esculturas, nas suas pinturas, porque eles eram adeptos do corpo perfeito, né? Então, Jesus vai ser apresentado por Lucas como o homem perfeito, não de maneira física, mas no seu caráter, o homem sem pecado, completamente perfeito, né? E era com esse estratagema que Lucas queria atrair a atenção dos gregos. Se nós formos reparar no capítulo 1, no verso 35, né? Vejam o que ele fala da vinda do anjo para falar com Maria, para falar do nascimento de Jesus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus aqui era o único que nasceria santo, né? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então a diferença de Jesus para os outros homens não eram santos. Jesus era o ente santo que nasceria gerado do Espírito Santo. Também no capítulo 2, os versos 41 a 52, que narram aquele episódio de Jesus com os doutores, né? É grande, nós não vamos ler, mas no verso 52, né, depois que Jesus é encontrado pelos seus pais e vai com eles, né, e que os doutores ficam admirados com a inteligência e a sabedoria de Jesus ao falar das Escrituras, né, Lucas escreve: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, em primeiro lugar diante de Deus,
aceito por Deus porque ele era o ente santo. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e também dos homens que o reconheciam ainda novo como alguém diferenciado, certo? Então, Jesus é apresentado por Lucas como alguém completamente diferenciado. Alguns versos-chave que Lucas vai colocar para falar de Jesus, um é o capítulo 3, verso 16, não confundir com João 3,16, é Lucas 3,16, quando João diz a todos, João Batista, eu na verdade os batizo com água, mas venho que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, mostrando aqui quem é Jesus, diferenciado dos outros homens. No capítulo 4, os versos 18 a 21, quando Jesus vai confirmar a profecia de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Esse que Isaías falou sou eu, está se cumprindo em mim e somente em mim. Então, diferenciando Jesus aqui dos demais homens. Também no capítulo 18, de 31 a 33, Lucas capítulo 18, de 31 a 33, tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Falando do cumprimento da sua missão, quando ele irá morrer e ressuscitar, e que somente ele poderia fazer isso, né? Também temos no capítulo 23, os versos 33 e 34, capítulo 24, os versos 1 e 3, falando de Jesus como alguém completamente diferenciado e perfeito, que só ele poderia realizar aquelas obras, só ele poderia realizar a missão que ele cumpriu. E Lucas faz poucas referências ao Antigo Testamento, pouquíssimas, porque algumas ele fez para identificar Jesus como Messias, mas são poucas porque os gentios não entenderiam isso. Os gregos não entenderiam o que significa ser o Messias. Será algo a ser explicado, mas Lucas faz alguma referência, né? Então ele vai mostrando algumas coisas aos gregos, né, sobre Jesus na sua visão judaica, para explicar algumas coisas a eles, mas ele tem pouquíssimas referências sobre isso, porque os gregos não eram versados na cultura e na história judaica, então eles não iriam entender exatamente o que estava se falando ali. E o Evangelho de João foi escrito para a igreja do Novo Testamento, formada de judeus e gentios convertidos a Jesus. Por que João escreve? Porque os gnósticos estavam pondo em xeque a divindade de Jesus. Os gnósticos falavam que a matéria é má, então Jesus não poderia ser Deus porque Deus não encarnaria na matéria que é má, certo? Então eles diziam que o corpo de Jesus era diferenciado, ele não era um corpo como o nosso, e se fosse ele não poderia ser Deus. Então eles estão colocando em xeque a divindade de Jesus. Por isso a igreja pede a João, que ali já era o último dos apóstolos ainda vivo e já idoso, né, que escrevesse para a igreja sobre Jesus para afirmar que Jesus realmente era o Deus, que Jesus era o homem-Deus, certo? E João escreve mostrando Jesus como homem-Deus. Por isso que Jesus não tem genealogia no capítulo 1 de João. Ele coloca: no princípio era o verbo. Esse princípio é o mesmo princípio de Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Jesus,
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio só havia Deus. Jesus era Deus, Jesus estava com Deus. Então João está mostrando Jesus como Deus, por isso ele não tem genealogia, porque Deus não tem genealogia. Deus não tem nascimento, Deus não tem linhagem real, Deus não tem nada disso. E João não apresenta nada disso, certo? Ele só diz que como Deus era no princípio, Jesus também era, porque ele estava com Deus e ele era Deus. E João chama os milagres de Jesus de sinais. Por quê? Porque para João, esses milagres apontavam para a sua divindade. E ele vai mostrar 7 sinais, né, no seu livro, dizendo, não chama de milagres, ele diz sinal. Este sinal foi feito, apresentou-lhe Jesus um sinal, tudo apontando para a sua divindade. Por isso ele chama de sinais e não de milagres. E 7 vezes João apresenta Jesus como o eu sou de Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta para Deus, quem eu vou dizer para o povo que o Senhor é, se o povo me perguntar? E Deus diz, eu sou o que sou, diga a eles que o eu sou se apresentou para você. Certo? João vai apresentar 7 vezes no seu evangelho Jesus como esse eu sou, usando exatamente a mesma afirmação que Deus falou para Moisés. No capítulo 6, verso 35, quando ele diz, eu sou o pão da vida. No capítulo 8, verso 12, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. No capítulo 8, no verso 58, quando Jesus está discutindo com os judeus, dizendo que Abraão viu o seu dia e se alegrou nele, e os judeus, mas você não tem 50 anos e diz que já viu Abraão? E Jesus responde a ele, antes que Abraão existisse, eu sou. Os fariseus entenderam o que ele quis dizer e acharam aquilo uma blasfêmia porque ele estava se dizendo Deus. E não era blasfêmia, Jesus era Deus. Em 10:11 ele diz, eu sou o bom pastor. Em 11:25 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Em 14:6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em 15:1 ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Todos esses eu sou apontando para o eu sou de Êxodo 3,14. Então, João está afirmando pelas palavras do próprio Jesus que ele é Deus, o eu sou. O objetivo do Evangelho de João está no capítulo 20, nos versos 30 e 31, quando ele vai dizer, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, aí a palavra sinais, que não estão escritos neste livro, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. E ele vai fechar o seu evangelho no capítulo 21, com os versos 24 e 25, ainda mostrando Jesus como Deus, dizendo, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Livros conforme daquela época. Então, irmãos, nós vemos aí 4 evangelhos escritos com visões diferentes, escritos para povos distintos. Por que Deus colocou 4 evangelhos assim? Para nos mostrar que Deus é missionário, que Deus é um Deus missionário, onde Ele prepara o Evangelho para que a mesma mensagem chegue a todos os povos, de maneira que os povos possam reconhecer que Jesus é o Salvador e se rendam a Ele. Então nós temos 4 evangelhos e nós precisamos entender que Deus colocou assim para despertar em nós a necessidade de uma visão missionária na pregação da palavra, no conhecimento da palavra e no estudo da palavra. Deus não escreveu 4 evangelhos só para confirmar, 4, se um só escreveu, pode ter inventado um monte de coisa. Se 4 escreveram, então há veracidade nisso, porque são testemunhas e tal, fala de testemunho de pessoas diferentes, mas na verdade, para Deus não era isso que importava. Para Deus ele está mostrando o seguinte, o meu evangelho é para todos. 4 grupos importantes daquela época, os judeus, os romanos, os gregos
e a igreja que era formada de gentios e judeus, todos convertidos. É Deus mostrando que o seu evangelho é para todos, um Deus missionário, que prepara uma palavra, que prepara pessoas para levar o seu evangelho a diferentes grupos, a diferentes pessoas, a diferentes cosmovisões. Então, amados, nós temos que conhecer o evangelho e vê-lo dessa forma. É isso que Deus quer despertar em nós, essa visão missionária, essa visão de que o evangelho é para todos, que não há nenhum povo no mundo que não possa receber o evangelho e entendê-lo, porque Deus tem uma forma de alcançá-los com a mesma mensagem de salvação. É isso que Ele quer despertar em nós. Eu espero que essa palavra desperte em você o interesse de ler os evangelhos e perceber essas diferenças, para que isso desperte em você essa visão missionária, porque se nosso Deus é missionário e Jesus é o cabeça da igreja e nós somos a igreja, nós precisamos ter essa visão missionária também. Então que Deus ilumine o seu coração, que Deus te dê essa visão e abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.